Oi, galera, tudo bem? Vamos continuar falando de administração de medicamentos? Como assim continuar? Bom, se você não está entendendo é porque você não tem acompanhado os vídeos. Antes desse, o vídeo postado foi o cálculo na administração de injetáveis e é muito importante para a sua prova. Ou você entende de uma vez, ou nunca vai conseguir resolver alguma coisa chutando, tá? Precisa realmente entender como que monta o enunciado, etc. Bom, assunto de outro vídeo, corre lá, assiste. E já de cara, peço sua curtida, seu compartilhamento, seus comentários para esse vídeo aqui. O que nós trataremos aqui? Aspectos da segurança do paciente, mas não é o tema macro segurança do paciente. O foco é dentro da administração de medicamentos. Então, esse é o vídeo 1, trataremos desse assunto. E na sequência, procura aí na playlist, vai ter um vídeo falando sobre vias. E dentre as vias que mais caem para concurso público, também continua os aspectos de segurança do paciente lá na parte de endovenoso, onde a Anvisa traz uma lista de recomendações. Então, fique esperto aí, os vídeos são bastante focados para o seu concurso. Vamos começar? Então, vou fazer um esquema diferente, né? Porque nas videoaulas específicas, né, dos cursos, etc., tem aqueles montes de slide, enfim. Aqui eu vou trazer os principais conceitos de uma forma um pouco mais enxuta, mas bastante útil, e escrevendo junto com você para te ajudar a fazer um resumo desse assunto aqui, beleza? Então, vem comigo aqui, acompanha. Vou pegar uma caneta aqui forte. Vamos lá. Segurança do paciente. Concurso é igual a conceito, né? Então, a gente vai começar tratando de incidente, tentando entender o que é incidente, porque quando cai na prova o conceito, você vai ter que estar na ponta da língua. Primeiro ponto, é todo evento que pode resultar ou resulta. Então, o primeiro ponto aqui é que nem sempre o incidente vai causar um dano lá no paciente, tá? Resulta em quê? Em dano. Qual que é dano? Em dano desnecessário ao paciente, tá? Então, um evento, ele pode causar ou não um dano. Ué, mas se não causa, por que se chama evento? Incidente, aliás, por que se chama incidente se nem aconteceu, né? Nem resultou em nada? Pois é, a gente tem 4 classificações para esse tipo de... para os incidentes em geral. A gente tem 4 classificações gradativas, onde o evento vai acontecendo e o dano vai sendo cada vez mais provável até que ele atinja o paciente. Então, ao invés de ficar te trazendo conceitos teóricos, eu vou te montar aqui uma tabela que vai ser assim um coringa para a sua prova. Anota aí e aí você já vai aprender os conceitos e os nomes necessários aí dentro desse assunto. Presta atenção, eu tenho certeza que você já escutou falar em near miss, se não, toma aí, ó, esses conceitos. A gente vai discutir aqui sobre circunstância notificável, eu estou abreviando aqui, tá? Circunstância notificável, o famoso near miss ou quase falha, o incidente com dano e o incidente sem dano, tá? Legal. E o aspecto que a gente vai ir crescendo aqui na tabela é o seguinte. A gente vai perguntar, o evento aconteceu? Primeiro ponto. Segundo ponto, atingiu o paciente? Terceiro ponto, teve dano? E aí, a partir disso, a gente monta essas classificações aqui sem grandes problemas para você levar para a prova de forma fácil. Olha só, a circunstância notificável, o evento nem aconteceu, logo não atingiu o paciente e não teve dano. Como assim? O exemplo clássico é a questão de um DEA que não funciona, Então tem ali, por exemplo, um DEA na unidade que tem que estar no ponto de funcionar, tem que estar tudo certinho para que quando acontecer uma emergência cardiovascular que demande uso do DEA, pronto, ele seja utilizado ali e faça o seu papel. Um DEA que não está funcionando, aconteceu alguma coisa já? Já aconteceu um evento de emergência e aí não pôde ser usado? Não. Então, quando não aconteceu a nada ainda, porém, existe um equipamento dessa importância sem funcionamento, isso já é classificado como, e aí sumiu aqui da tela, como uma circunstância notificável, tá? Então grava, a circunstância notificável não atingiu o paciente porque nem aconteceu ainda, mas qual que é o risco disso acontecer e dar um grande problema enorme? Circunstância notificável. Agora olha só o segundo aqui.
Near miss, quase falha, já tem um pouquinho diferente. O evento, sim, aconteceu, mas não atingiu o paciente. E se não atingiu, claro que não teve dano. Então, vamos explicar. Near miss, quase falha. Imagina uma bolsa de sangue que foi preparada para o senhor João. Só que na hora de ser administrada, foi parar lá no leito do senhor José. Não é o senhor João, não está no paciente certo. O senhor José também até precisa receber sangue, mas não é nem o tipo do senhor José. Só que antes de ser instalado, ou ali pendurou, antes de ser aberto a equipe, enfim, antes de chegar no paciente, isso foi detectado. Então, o near miss, o quase falha, é quando ocorre o evento, veio a bolsa errada, foi até instalado, mas não foi aberta, não chegou no paciente. Então, ó, ocorreu o evento? Ocorreu. Atingiu o paciente? Não. Por não ter atingido o paciente, não teve dano algum, tá? Então, quase falha. Vamos lá para o terceiro. Incidente sem dano. Ocorreu um evento, atingiu o paciente, mas não teve dano. Veja que está crescendo aqui a tabela, tá? Então, vamos lá de novo. Ocorreu o incidente, veio a famosa bolsa de sangue errada para o seu José. Chegou até a instalar no paciente, então, sim, chegou no paciente, atingiu o paciente, mas não teve dano. Graças a Deus, era o mesmo tipo sanguíneo, não aconteceu nada, nenhuma reação, está tudo bem, apesar do erro, tá? Veja, não é que isso não vai ser notificável, mas o nome desse incidente, incidente com dano. Agora, olha o último, já dá para entender, né, que a gente caminha mais um pouquinho nessa tabela. Ocorreu o evento, atingiu o paciente e sim, teve dano, tá? Então, essa bolsa que foi instalada no paciente errado, ele não simplesmente não aconteceu nada como no evento anterior. Nessa situação presente que caracteriza o incidente com dano, houve ali, por exemplo, uma reação hemolítica e o paciente veio a óbito. Só para exemplificar de forma bem didática, para que você não esqueça mais. Todos esses conceitos são importantes, tanto o conceito de incidente quanto essas classificações, tá? Agora, quando se fala em dano, também existe uma classificação, uma gradação para esses danos. Então, vamos lá. Dano. Pensa numa rua que passa carro, tá? É a minha, passa tudo, caminhão da pamonha, enfim, vamos lá, né? O dano, ele pode ser leve. Quando for leve, a característica para você matar na prova é que não teve nenhuma ou teve uma mínima, foi necessário uma mínima intervenção para resolver. Aqui pode entender, por exemplo, um tratamento, algo leve, tá? Quando a gente fala em moderado, precisou de um tratamento maior, precisou de um tratamento adicional, precisou prolongar, por exemplo, uma internação, tá? Então, precisou uma intervenção aqui mais focada. Num dano grave, é exatamente uma grande intervenção médica ou cirúrgica, né, para salvar uma vida, por exemplo. Vou colocar aqui as palavras-chave que costumam aparecer na prova, tá? Um dano permanente, um dano a longo prazo. Eu já vi referências colocando esse dano permanente a longo prazo aqui também. E aí não é a característica que vai diferenciar moderado do grave, tá? E a terceira característica é a morte mesmo. Então a gente tem leve, moderado, grave e morte. E aí a gente pensa no próprio óbito. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos? Então, já temos um começo muito, muito importante para a sua prova. Segundo passo, guarda tudo isso, conceitos teóricos importantes. Segundo passo, a gente vai estudar a questão dos certos. Já viu isso na prova? Com certeza, né? 9 certos, 5 certos, trocentos certos. O que são os certos? São conferências para evitar o quê? O erro na administração de medicamentos. Não tem a ver com todos esses conceitos que a gente já viu aqui? Sim, tá? Acontece que a gente teve uma evolução e tem sim uma divergência na literatura quanto a isso, tá? Então, por exemplo, a gente começou lá atrás com 5 certos, foi aumentando 7 certos, temos assim de forma mais frequente em prova os 9 certos, e eu estudaria sim esses 9 certos, porque esses 9 representam o que o Corém, por exemplo, o Corém São Paulo e outros Coréns trazem em documentos oficiais, e também a Anvisa até a data de hoje traz ali os 9 certos como sendo o que é necessário dentro desse aspecto de prevenção de erros. Mas tem referências por aí, assim, não tão oficiais assim, mas que já vi cair em concurso de forma muito mais rara, os tais 13 certos. Vou trazer aqui para vocês, tá? Vou trazer os 9, vou trazer os 13 para você comparar.
Não precisa ficar decorando um a um, a não ser dos 9. Dos 9 eu decoraria todos, tá? Dos 13 você precisa só entender que, na verdade, quando você olha com mais detalhe, é como se pegasse algum dos 9 certos e desse uma ramificada um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar para uma outra tela aqui. A gente tem a questão dos certos. Vamos lá. Quando a gente tinha só 5 certos, quando a gente estava só com 5 certos, a gente tinha paciente certo, hora certa, medicamento certo, dose certa e via certa. Depois a gente passamos para 7 certos, e aí vem os 9 certos, que é o que mais cai. Então, idem, tá? O que já caiu aqui nos 5 certos, então vou colocar aqui, ó, idem. Então, já tem 5 aqui, né? Idem, mais o quê? A anotação, que é igual ao registro, certo? Orientação, compatibilidade e o direito de recusa. Então, 5, 6, 7, 8, 9, certinho, tá? 9 certos. Então, precisa decorar, assim, quais que eu levaria para a prova? Todos esses 5 primeiros e o acréscimo desses 4, totalizando 9 certos, tá? É o que mais cai em prova. Então, isso daqui concorda plenamente Corém, e Coréns aí no plural, porque eu sei que Corém São Paulo tem um documento específico tratando disso, e eu não sei se os outros Coréns trazem assim tão expressamente, mas o que mais cai é desses 9. E, além do Corém, tem a Anvisa, que trata desses bendito 9, tá? Mas a gente tem também algumas literaturas, os 13 certos. E os 13 certos... Pronto. Os 13 certos traz quase tudo. O que não traz nos 13 certos é o direito de recusa, dessa forma expressa, tá? Então, ele vem até os 8 certos, tá? Seguindo a ordem, só para você saber, tá? E ele traz mais o quê? A apresentação ou forma, prescrição, validade, tempo de administração e a ação do medicamento, tá? Então, para você fazer o seu resumo aí do jeito que você quiser, mas só te contando esse histórico, como é que foi. Tudo bem? Claro que eu não vou ficar te trazendo assim, paciente certo precisa conferir o nome do paciente. Isso é óbvio, né? O nome já diz, paciente certo. Então, além do que é óbvio, né? Além do que o próprio nome do certo já te diz que é para conferir, porque isso aqui é um checklist de conferência, né? Paciente certo precisa conferir se o seu João da Silva é o seu João da Silva. Não é o seu José da Silva, não é o seu João de sei lá o quê. Precisa conferir certinho, né? Então, além do que o próprio nome já te traz de óbvio, eu quero te trazer, assim, aspectos para você gravar e lembrar na hora que você está destrinchando cada item desse, porque claro que não é o mais óbvio que cai na prova, e sim a lembrança de alguns detalhes aqui, tá? Então, observa aqui comigo. Quando a gente falar de paciente, certo? Além de saber que o seu João tem que ser o seu João, você vai pensar na importância de ter 2 identificadores. Como assim? É o seu João da Silva, leito tal. 2 indicadores, nome e o leito. É o São João da Silva, matrícula XXX. É o seu João da Silva, data de nascimento tal, tal, tal. É o São João da Silva, filho da Dona Maria, não sei o quê. 2 identificadores é trazido enquanto importantes nesse aspecto de conferência, tá? O próximo. Quando a gente fala de medicação certa, é para conferir a medicação se é a mesma prescrita, óbvio, tá? Mas nessa conferência, aproveita-se e confere o que? A questão da alergia. Tem alergia? Não tem alergia? E se tem alergia, a identificação. Identificação com pulseira, no leito, no prontuário, cada local com o seu protocolo. Tá? Então, quando pensar em medicação, lembrar também da alergia. Via, quando a gente está falando de via certa, sim, é para saber se a prescrição é EV e se a medicação que veio é para saber se é EV. Pois é, mas essa via que veio, mesmo que bata a prescrição com a ampola, com etc., é para verificar aqui a compatibilidade. Tá? Aproveitar e ver a compatibilidade. Aproveitar e ver se o diluente é coerente, diluente. Tá? Tudo bem? Ainda que esteja
escrito, por exemplo, que é intramuscular, né? Tanto na prescrição quanto a medicação vem intramuscular, mas vem um diluente que é compatível aquela medicação com a via endovenosa. Um exemplo, tá? Então, observar a compatibilidade com o local de aplicação, tá? Além da obviedade da palavra via. Não quero ficar falando mesmo, né, de sempre, que eu acho bobagem. Hora, então, além de conferir a hora do aprazamento, etc., quando tem uma antecipação ou um atraso, claro que é voluntário, essa alteração de horário, ela tem que ser comunicada, perguntada para o prescritor / enfermeiro, tá? Que geralmente faz o aprazamento. Por que voluntário? Porque se foi um atraso ou uma outra coisa qualquer involuntária, não demanda de perguntar, não demanda de autorização, né? Demanda, sim, de comunicação, demanda de registro, mas essa petição, né, não seria melhor fazer a medicação em tal horário? Já foi, de repente o paciente não subiu de um exame, a medicação não estava lá, enfim, coisas voluntárias. O Corém traz a lembrança de, olha, é necessário, né, comunicar, e não simplesmente o técnico de enfermagem, por exemplo, ou o próprio enfermeiro que estiver fazendo e não foi ele que aprazou, terá autonomia de realizar mudanças nos horários padrões da medicação, tá? Legal. Outro item. Dose. Quando a gente falar em dose, a gente vai ter atenção a quê? Quando tem muitos zeros, quando tem vírgulas, enfim. Então, atentar bem a essas doses que são fracionadas com vírgula, enfim, para que a dose não seja administrada 10 vezes mais, 10 vezes menos, né? Porque é essa proporção de erro possível, tá? Quando tiver também medidas imprecisas, conferir se necessário. Então, por exemplo, uma colher de chá, uma dose, às vezes aparece assim na prescrição, uma dose, que dose? Uma colher, um copinho, que dose? Quando tiver medidas imprecisas, uma ampola, tem variações dessa ampola? Uma mesma medicação pode ter variação de tamanho de ampola? Então, se restar dúvida, é para tirar com o prescritor, obviamente, antes da administração, tá? Quando a gente pensar em medicação de alta vigilância, então entra aqui a importância da dupla checagem, tá? Tudo na dose ainda. E quando tiver lá prescrito se necessário, vem toda a necessidade de uma boa prescrição da mesma forma que as medicações de uso habitual, tá? Às vezes tem ali uma prescrição completa com a lista de medicações ali, o enfermeiro vai, apraza, e aí lá no final, por exemplo, tramal se necessário. Tramar o quê? Ver que dose, qual a frequência, se necessário, no máximo a cada quantas horas, todas as informações necessárias para a administração dessa medicação. Então, a atenção, o alarme aqui é a atenção às medicações, se necessário, que deve receber o mesmo cuidado, tá? Próxima folhinha aqui nossa. Quando a gente fala de registro, claro que eu tenho que ir lá anotar a medicação que eu fiz. Então, lembrar sempre que a checagem é a cada dose, tá? E também registrar o quê? As ocorrências, tá? Também a gente vai registrar o efeito, mas isso vai entrar em outro item aqui. Então, se você está pensando num analgésico ou uma medicação antiemética, enfim, houve o efeito desejado, a anotação vai incluir isso também, tá? Mas vai ter um item específico para esse resultado da medicação realizada. O item orientação. Quando a gente pensa em orientação, é o quê? Esclarecer as dúvidas desse paciente, dúvidas que ele traz, e aí dúvidas que ele não traz, mas a gente tem a obrigação de esclarecer a indicação, a justificativa dessa medicação, como que vai ser feito e etc, tá? E, enfim, quando coloca o Corém traz assim, orientação sobre cor, formato e etc, é o seguinte, pensa no paciente que vai levar uma receita para casa, que precisa de orientação, que são várias as medicações, que a princípio, né, imagina-se que ele não vai passar com outros profissionais para somar aquelas medicações, mas ele tem ali 5 medicamentos que ele vai levar. Então, olha, seu João, ele tem dificuldade para ler, enfim, tentar ajudá-lo a reconhecer as tais informações com o formato em caixinha, com, enfim, adesivos ali, olha, essa aqui é a azul, é a redonda, o comprimido redondo, enfim, orientá-lo também em outras formas que não só o nome, quando o nome estiver sendo difícil para ele assimilar diante de tantos medicamentos, tá? Isso aqui faz parte da comunicação, né? Quando o Corém traz lá a questão da forma,
a forma da medicação, qual é a compatibilidade, a forma farmacêutica, né? A gente também pensa na compatibilidade, tá? Inclusive, não só a compatibilidade do fármaco, mas a compatibilidade com o paciente. Então, uma medicação oral para um paciente que está engasgando, um paciente que está desacordado, é a via que vai ser dada? Como que vai ser dada? Né? Então, a compatibilidade com o estado clínico do paciente é relevante aqui nesse ponto, tá? Resposta. A resposta foi o que eu comentei, seria verificar o efeito, os efeitos colaterais também, tá? E aí vem uma observação interessante, evitando erros, né, graves com relação à resposta, vem a orientação de retirar da unidade medicações que geram bloqueio neuromuscular, tá? E eletrólitos concentrados, tá? Como o cloreto de potássio, tá? Retirar ali da disponibilidade, porque o erro pode ser fatal, né? Então, evitar esse erro significa vir essa medicação somente se necessário para o paciente X, e não ter ali uma medicação à la vontade, como soro fisiológico, uma ampola de soro fisiológico. Tudo bem? Tá, não acabou ainda não. Olha quantos detalhes, né, a gente tem aqui. Tempo. Quando se fala em tempo, administrar a medicação, lógico, no tempo prescrito, correto. E aqui entra a questão de conferir o gotejamento, né? Conferir o gotejamento, seja ele manual, seja ele por bomba de infusão, tá? Que mais? Nem sei mais. Prescrição. A gente vai ver com mais detalhes com relação à prescrição. Cadê aqui? Mas o que tem que ter na prescrição, gente? Assinatura, carimbo, o nome do paciente. E com relação à medicação, então é medicação, via, dose, frequência, etc. A gente vai ver com mais detalhes aqui, tá? Tem também a questão da validade. E a validade eu acho que é autoexplicativa, né, gente? Não precisa explicar a validade. Tem a questão da estabilidade, que pode entrar dentro da validade. A validade da medicação, se ela está na validade, aí tem toda a dificuldade, né, do medicamento, né? Qual a dificuldade de enxergar uma validade na dipirona da ampolinha marrom? Um horror, né? Mas tem a questão da durabilidade daquela medicação já preparada, né? Então, o ideal mesmo é preparar na frente do paciente ou imediatamente antes da sua administração, evitando esse tempo de exposição desnecessária. Bom, acho que nós falamos de várias coisas aí. Mas eu quero trazer outras coisas, porque quando a gente consulta o documento do Corém São Paulo, aqui, que trata exatamente do uso seguro de medicamentos e tal, além de todos esses conceitos, assim, né, que eu fui misturando literaturas tradicionais, Anvisa, os certos, enfim, o Corém traz uma série de recomendações muito, muito importantes, tá? Meio soltas, que eu vou dar uma resumida aqui para vocês. São detalhes avulsos aí da administração de medicamentos que eu vou trazer para sanar aí suas dúvidas, tá? A gente tem que lembrar que os erros em geral em medicação não é só o profissional que pode gerar esses erros, que pode aumentar a chance desses erros acontecerem, tá? Então a gente tem fatores ligados ao paciente, ao profissional, ao ambiente de trabalho, né? E ao próprio medicamento, que são aí alertas na busca de prevenção desses erros. Então, por exemplo, ligados ao paciente, a gente pode pensar nos pacientes mais vulneráveis. O que seriam pacientes mais vulneráveis? Extremos de idade, grávida. Por que grávida é vulnerável? Porque não pode ser dado uma série de medicações que ela muitas vezes não sabe, né? Então, quando vem um erro de medicação ali, ela provavelmente não pegue. Eu já falei extremos de idade, então bebês, enfim, idosos. Pacientes com alteração de memória, pacientes com demência, pacientes com múltiplas medicações, pacientes que tratam com muitos profissionais. E aí, como que funciona essa compatibilidade dessas prescrições gigantes de cada profissional? Olha quantos fatores, né? Então, já falei, dentro desses vulneráveis já entrou tudo isso. Pacientes com deficiência de comunicação também, etc, tá? São exemplos aqui para você. Com relação aos profissionais, então a falta de experiência desse profissional, fatores relacionados à pressa, multitarefas, fadiga, tá? Não acesso a protocolos,
tá, da instituição. Com relação ao ambiente de trabalho, a ausência de uma cultura de segurança ali, onde esse assunto é exaustivamente tratado, né? Também pouco, já tem o sinal de pouco, acesso à informação. Então, ambiente de trabalho que não traz nenhum protocolo, nenhum POP, nem nada, pode atrapalhar esse profissional, pode ser um fator que colabora com possíveis erros, tá? Medicamentos, por exemplo, pode ter nomes parecidos, tá? Pode ter aquelas etiquetas minúsculas de data de validade, tá? Então, assim, aqui é um resuminho de por onde vêm esses erros, né? Pode vir por todos esses lados. Veja que são de todos os lados. 4 lados aí podem trazer erros de medicação que vai afetar o paciente e também o profissional que administra, né? Tudo isso. Legal. Então, o que o Corem traz aí enquanto orientação na prevenção desses erros todos, tá? O que o Corem traz de orientação para os profissionais? Eu não vou numerar, vou colocar como itens aqui, tá? Então, primeiro item, conhecimento dos nomes genéricos. É importante os profissionais conhecerem os principais nomes genéricos na qual é do setor que a pessoa trabalha, né? Para que ele detecte rapidamente a função daquela medicação, incompatibilidade, ou seja, você vai conhecer todos os nomes genéricos de tudo, se for um Google, né? Mas do seu setor que você habitualmente trabalha, sim, conhecer os nomes genéricos. Mas e se não souber? Então, se não souber, é a busca ali dessa consulta prévia antes da administração, com certeza, tá? Então, conhecer a propriedade desses medicamentos e, se faltar ali conhecimento, ter fonte de consulta, tá? Nenhum pecado capital consultar. O pior é administrar, né? Sem saber. Quando a gente fala de prescrição médica, já comentamos sobre isso, mas o Corem, ele enfatiza, além, né, dos dados básicos que a gente já falou, né? A gente já falou de data, a gente já falou de assinatura, de carimbo. A gente falou também de conter o nome do paciente, né? Mais um segundo identificador, mais dose, mais medicamento. Que mais? Mais via, mais frequência, etc. Ó, siglas somente padronizadas. Você sabia que uma vez no hospital tinha uma prescrição, estava escrito assim, I.O. Só que assim, detalhe, não é ao lado de uma medicação, não. No dia só estava escrito I.O. E depois de muito tempo eu fui descobrir que I.O. para aquele médico significava idem ontem. Isso é uma falta de respeito muito grande e séria, né? Então, idem ontem significa repetir a prescrição do dia anterior. É ridículo, né? Isso é um extremo, mas coisas menores acontecem. Então, a padronização de algumas siglas é normal nas instituições, mas inventar essas siglas vai dificultar, claro, e vai aumentar o risco de erro de medicação, tá? A princípio, uma prescrição ela vai durar 24 horas, né? Pensando em unidade hospitalar, internação e etc. E tem outra questão aqui que é de ser legível, tá? Então, de preferência informatizada, digitada. Então, se não é o profissional que digita, tem sistema que ele libera aquela medicação de acordo com os comandos ali, né? E evita até erro de digitação, o que é muito melhor. Mas o Corem desrecomenda completamente o receituário, a prescrição manuscrita, tá? O que mais? Uma listona, gente, mas são fatores aí pra gente ir lembrando, né? Acho que tá leve, né? A higienização das mãos antes e depois, tá? A etiqueta do que não pode ser triturado. Então, medicações que não podem, que já se sabe que não pode triturar, né? Ou para diluir, ou para ser administrado em sonda. Então, essas medicações, o Corem recomenda que já venha no saquinho individual uma etiqueta, que geralmente é aquele símbolo do próprio triturador, que eu não faço a mínima ideia do nome daquilo, e tem o nome, né? Não lembro. Com um proibido em cima, né? Como se fosse uma plaquinha de proibido, ou seja, medicações que já vêm com esse alerta. Tá? Ter disponível na unidade bombas de infusão para ser utilizado quando necessário, ter enfermeiro 24 horas ali sempre, né, para retirar dúvidas e fazer a supervisão de todo esse processo, tá? No tempo, com relação à administração, ter um máximo de meia hora no atraso, né, sem ter necessidade de grandes justificativas. Então, existir esse limite de um atraso normal de administração de um medicamento que não comprometa o resultado, tá? Que essa instituição tenha programas educativos na prevenção, ou seja, essa cultura mesmo de prevenção de erros, tá?
Aqui entra a questão de ter POPs e etc. Seguir os 9 certos, importantíssimo, tá? E fazer as trocas, e não, tem várias coisas, né? As trocas dos dispositivos conforme a Anvisa traz a necessidade, tá? Então, aqui a gente vai falar troca de equipo, troca de catéter, isso chove em concurso. Olha só como que é a orientação que o Corem deixa aqui bem declarado e tá em parceria aqui com a Anvisa na concordância, né? Quando a gente falar em equipo, que vai variar qual é a solução, etc, etc, a gente pode tratar aqui de uma infusão contínua, entenda infusão contínua como maior que 2 horas. E aí essa troca de equipo, ela não precisa acontecer habitualmente em menos de 96 horas, tá? Isso significa que a instituição tem o protocolo de trocar a cada 24 horas. Pois é, segundo a Anvisa, segundo o Corem traz, concordando com tudo isso, não é necessário trocar um equipo que não apresenta nenhuma obstrução, nenhuma aparência de sujidade, nada que desrecomende antes de 96 horas, pensando nesse uso contínuo acima de 2 horas, ou seja, tem pouca manipulação, inclusive, tá? Agora, quando o equipo tiver com uma infusão intermitente, né, que entenda isso menor que 2 horas. Quando for uma nutrição parenteral ou quando for ainda emulsões lipídicas, nesses 3 casos a troca é a cada 24 horas. Tudo bem? Então, importante isso daqui você levar para a prova. Mas tem outros dispositivos com relação à troca aqui também. Conectores, a troca é estipulada entre 72 e 96 horas. Então, basicamente, aqui junto com o equipo, né? Que mais? Dânulas. É assim que escreve, gente? Dânulas? Acho que é, né? Dânulas, aquelas torneirinhas, né? E pensando junto na extensão. Também, a troca é junto com o sistema de infusão, tá? Então, não vai deixar a torneirinha ali guardada no bolso para toda a infusão que for trocada para usar na nova, tá? Catéter periférico. Catéter periférico varia do material. Se a gente pensar num catéter de Teflon, a troca é cerca de 72 horas. Se a gente pensar num catéter de poliuretano, a troca é 96 horas. E aço, a gente tem locais que colocam 24 horas, mas não é para ficar lá o dia inteiro, né? É assim, a troca é assim que possível. Então, eu vou colocar aqui o uso. Então, é para retirada, né? Uma coleta de sangue ou uma medicação ali em bolos, dose única. Veja, quando se fala, por exemplo, que o catéter de poliuretano é para ser trocado em 96 horas, é que não é necessário a troca prévia. Então, estando tudo bem com o catéter, que você vai ter que observar esse catéter, estando tudo bem, sem sujidade na inserção, sem dor, sem sinais de hiperemia, de infecção, que inclui a hiperemia, enfim, tá tudo ok. Então, não é necessário trocar o catéter até 96 horas. Você evita a manipulação, a perfuração nova, uma nova porta de infecção, tá? Atenção, porque para fins de prova de concurso, veja, a aula aqui é bem diferente da gente estar pensando numa aula para atualização simplesmente, né? Claro, esses conceitos são reais, deve ser utilizado em qualquer prática. Mas o meu foco aqui são detalhes que caem em prova, tá? E quando a gente pensa que um catéter periférico pode ter mais de um material e aí tem horas, né, algum período seguro de permanência, pronto, um prato cheio para a prova de concurso, tá? Eu quero te enfatizar que catéter de aço você encontra às vezes em vários lugares de 24 horas, então não é para manter 24 horas, é assim, de repente veio um paciente com catéter da emergência, então qual que é a orientação? Trocar assim que possível, né? O fato é que esse limite é 24 horas, mas para fins de prova você não coloca 24 horas, você coloca trocar imediatamente, assim que possível, você coloca que é para ser utilizado somente para coletar exame laboratorial, que é para ser utilizado somente para uma medicação ali em bolos, tal, e fim, tá? Então, atenção, catéter de aço não fica no braço do paciente, recomendação da Anvisa, tá? Legal, continuando. O Corem também traz, daí que eu perdi aqui a folha. O Corem também traz orientação, lembrança, né? Que a gente já falou sobre a validade. O Corem também lembra a questão de alergia, tudo isso nós já vimos nos certos.
O Corém também fala não improvise, então zero improvisos com relação a torneirinhas ou qualquer outra coisa. Então, sem improvisações, né? Visando a segurança ali, evitando infecções locais. O Corém traz também com relação ao flush. E ao flush ele traz assim, 2 vezes ao volume interno do catéter, né? E aí tem várias orientações aqui. A orientação de você fazer, conferir se o catéter está realmente no leito, na veia desse paciente, então fazendo uma aspiração. Antes da medicação que você faça um flush e após a medicação um flush. Essa é a orientação da Anvisa. Às vezes os protocolos das instituições variam um pouquinho, faz o flush somente após. Mas com relação a volume de flush, não tem essa regra de volume. Diz assim, qual é o tamanho interno desse catéter? Que seja cerca de 2 vezes, tá? Então aí vai ter protocolos diferenciados, mais ou menos, costuma ser de 3 a 5 ml de soro fisiológico para catéter periférico e 10 ml para catéter central, tá? Legal. Que mais? Ele relembra, lógico, né, sobre o registro. A gente já viu nos certos isso, né? Registro adequado, registro de efeitos colaterais e etc. E eu acho que, enfim, galera, vimos bastante detalhes aqui, né? Então, tudo isso ligado à segurança do paciente, focado no tema administração de medicamentos. Gostaram? Foi útil? Agora, qual que é a sua obrigação? Primeiro, curtir aqui, eu muito te agradeço. Te agradeço ao seu compartilhamento, seus comentários, mas também vá fazer seus exercícios. Você pode ter entendido, ok? Meio óbvio, para outros nem tanto. Enquanto você não fizer uma lista e acertar um bom número, entenda isso acima de 80%, não se sinta satisfeito. Você não completou sua tarefa ainda, tá? Então corre lá, faça exercícios e não perca o próximo vídeo, que vai estar tudo numa playlist só, falando das vias, porque dentro das vias, quando a gente tratar de EV, eu vou te trazer uma outra lista de recomendações da Anvisa, que tem aí elo grande aqui com a segurança dessa administração de medicamentos também. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Segue lá no Instagram, @prof.ligiacarvalheiro. Fui!